Olá, bem-vindos ao Apoio Maral e a aulinha de hoje é sobre química, mais especificamente os modelos atômicos e as estruturas de um átomo. Solta a vinheta! Vamos lá. O Dalton, ele afirmou em 1803 que se estudássemos novamente os átomos, assim como filósofos antigos como Leucipo e Demócrito haviam defendido, várias questões poderiam ser solucionadas no mundo científico. Dessa maneira, ele afirmou que toda matéria é constituída de átomos que são partículas indivisíveis e imutáveis. Alguns de seus pilares sobre a sua teoria era simplesmente de que os átomos são imutáveis, né? Eles são indivisíveis. Afirmava também que os átomos não perdem sua identidade ao longo de uma reação química. Afirmava também que o que diferenciava um átomo do outro era a sua massa, tanto que ele tomou como base a massa do hidrogênio para delimitar a massa dos átomos. Ele também afirmava que qualquer substância era formada pelo rearranjo de átomos e não por uma diferenciação deles. E ele afirmava que os átomos eram maciços e não tinham nenhuma estrutura interna, ou seja, eles seriam a menor estrutura possível que constituiria a matéria. Dessa maneira, o seu modelo ficou conhecido como modelo da bola de bilhar. Por quê? Porque simplesmente a bola de bilhar é maciça e dura e não tem nada dentro. É simplesmente mais massa. Tá certo? Vindo agora para o modelo atômico de Thomson. Começando com o primeiro pensador, né, o primeiro pensador cientista que teria desenvolvido a teoria sobre as partículas subatômicas, teria sido o Heinrich Geiser. O experimento dele funcionaria da seguinte maneira: existia um tubo cheio de gases que estavam a uma pressão bem menor do que a pressão atmosférica ao nível do mar. E então, quando eles soltavam uma descarga elétrica, surgiam feixes de luz. E esse é o princípio das lâmpadas fluorescentes, de modo que, dependendo do gás que fosse inserido, o feixe de luz saía de uma cor diferente. Já no experimento do William Crookes, simplesmente ele colocou os gases presentes naquele tubo a uma pressão ainda menor. E simplesmente quando ele ativou a descarga elétrica, surgiu um feixe de luz, um fluxo luminoso denominado raio catódico. O que era esse raio catódico? Na estrutura do tubo existia um polo negativo denominado cátodo, que simplesmente lançavam um feixe de luz quando soltavam a descarga elétrica. Então, só com o modelo de J.J. Thomson, lembrem desse nome, J.J. Thomson, foi que descobriu-se a existência e o estudo mais avançado dos elétrons. Como é que foi que ele fez? Ele pegou o mesmo tubo, só que ele colocou a pressão do gás ainda menor e deu uma descarga tão forte que simplesmente o raio catódico seguiu um caminho diferente. Por quê? Porque ele colocou duas plaquinhas positiva e negativa ali no tubo. Então, o raio catódico, que era negativo, quando ele foi solto, ele simplesmente seguiu para o ramo positivo. Por quê? Porque aí descobriu-se a ideia de que os opostos se atraem. Simplesmente porque o raio negativo foi atraído pela película positiva que ele tinha colocado. Dessa maneira, o J.J. Thomson, ele simplesmente afirmou que um átomo é uma estrutura toda positiva que tem vários elétrons incrustados nele. Dessa maneira, o modelo dele é denominado o modelo do pudim com passas, porque o pudim seria a estrutura positiva e as passas os elétrons. Só que aí a gente vem com o Rutherford. O Rutherford, ele afirmou simplesmente que existiam partículas radioativas. Foi a partir do estudo das partículas radioativas que ele conseguiu formar sua teoria, em que as partículas positivas, alfa, as partículas negativas, beta, e as partículas de radiação, gama, relacionavam-se entre si, promovendo diferentes interações. Dessa maneira, simplesmente ele promoveu um experimento em que ele lançava partículas alfa diante de uma película de ouro. Algumas partículas passavam direto, outras eram repelidas. Por quê? Porque os átomos da película de ouro continham um núcleo positivo. Então, quando a partícula positiva era lançada, ela batia com tudo no núcleo e ia embora. Enquanto outras passavam entre os núcleos justamente porque tinham um espacinho entre eles. É tipo quando você joga uma bola de beisebol e ela bate no taco. Quando ela bate no taco, ela volta, mas quando ela não bate, ela passa direto. Foi esse o experimento dele. O modelo atômico de Rutherford é também conhecido como o modelo dessa estrutura aqui que eu vou mostrar, que eu não sei dizer o nome. Esta estrutura aqui, que é assimilada muito ao nosso sistema solar,
Porque aqui nós teríamos o núcleo positivo e os elétrons que giram em torno dele, justamente como uma estrutura do sistema solar, tá certo? Então, o modelo do Rutherford era o modelo do sistema solar, em que no centro nós temos um núcleo positivo e ao redor dele giram os elétrons negativos, tá? Vindo agora para partículas subatômicas. É o seguinte, descobriu-se que o núcleo de um átomo era positivo graças à presença dos prótons. Os prótons são partículas positivas que têm a mesma carga dos elétrons, só que com sinal contrário. Ou seja, se eu tenho um próton de carga 5, eu teria um elétron de carga menos 5. Quando nós temos um átomo de mesma quantidade de próton positivo e elétron negativo, nós temos um átomo neutro. Certo? Dessa maneira, foi se desenvolvendo a teoria de Henry. O Henry Guen, não sei pronunciar o nome dele, ele propôs o seguinte: a massa de um átomo não é o que o diferencia, simplesmente é a quantidade de prótons que diferencia um átomo do outro. Ou seja, eu tenho um átomo A e o átomo B. Como que eu sei que eles são diferentes? O átomo A tem 5 prótons e o átomo B tem 6 prótons, então são diferentes. Então nós temos dois conceitos principais, o elemento químico e o número atômico. O elemento químico é um conjunto de átomos que tem a mesma quantidade de prótons, ou seja, a mesma quantidade de partículas com carga positiva, enquanto o número atômico é literalmente isso, é a quantidade de prótons, quantidade de partículas positivas, certo? Depois de um tempo, descobriu-se que o núcleo de um átomo não é só constituído de prótons, mas também de nêutrons, que seriam partículas que não têm carga alguma, simplesmente estão lá só de tocar ali, só de manipulador ali, só de... não sei mais sinônimo para colocar. Mas é o seguinte, a massa de um átomo se resume ao seu núcleo. Por quê? Porque os prótons e os nêutrons são as maiores partículas do átomo, maiores até que os elétrons. Então, a maior parte da massa de um átomo é constituída dos prótons e dos nêutrons. Aí você pergunta na sua provinha, mas o que é a massa? É a soma dos prótons com os nêutrons. Vou ensinar mais pra frente como que se calcula a quantidade de nêutrons, sabendo a quantidade de prótons, tá certo? Agora a formação dos íons. É o seguinte, quando nós temos um átomo que ele perde ou ganha elétrons, nós temos a formação de um íon, porque houve uma alteração nessa quantidade. Então o átomo já não é mais neutro. Temos dois tipos principais de íon. Quando esse íon ganha elétrons, ele é denominado ânion. Peraí, tá certo? Exato. Quando ele ganha elétrons é denominado ânion, mas quando ele perde elétrons é denominado cátion. Por quê? Porque o cátion tem mais carga positiva e o ânion mais carga negativa. Vou ensinar mais pra frente como se faz o cálculo também. Semelhanças e diferenças entre os átomos. É o seguinte, lá quando eles foram estudar os elementos químicos, eles descobriram que alguns átomos de um mesmo alguns átomos de um mesmo elemento químico tinham uma diferença na sua massa, ou seja, uma diferença no seu tamanho. Dessa maneira, quando eles foram observar essa diferença, eles realizaram uma série de experimentos. Esses experimentos só forneceram duas conclusões, a certa e a errada. A errada é, não, o experimento deu errado, não tem como dois átomos de um mesmo elemento terem tamanhos diferentes. E a segunda era certa, simplesmente, não, tem como sim isso acontecer, sabe? E como isso ocorre, meu Deus do céu, chegue logo ao ponto! É que, na verdade, nós temos 4 tipos de átomos. Os bonitinhos, né, que servem pra complicar a nossa vida, mas eu vou descomplicar pra você. É o seguinte, nós temos os isótopos, que são átomos que têm a mesma quantidade de próton, mesma quantidade de partícula positiva. Nós também temos o isóbaro. O isóbaro são aqueles que têm a mesma quantidade de massa, ou seja, eu tenho o átomo A e átomo B. Átomo A tem 20 de massa e átomo B 20 de massa. Pode ser que tenha quantidade diferente de próton, quantidade diferente de nêutron, de elétron, mas o que importa é que eles têm a mesma massa. Agora vamos para os isótonos, que são simplesmente aqueles que têm a mesma quantidade de nêutrons, mesma quantidade de partículas de carga neutra, que não tem nada. E então, por último, nós temos os isoeletrônicos, que são aqueles que têm a mesma quantidade de elétrons. Vou passar uns macetezinhos para vocês. Finalizando aqui o conteúdo com o modelo atômico de Bohr. Bohr defendia o seguinte: se nós temos um átomo, digamos que aqui seja o núcleo, em torno dele giram vários elétrons, certo? Temos um núcleo e em torno dele giram vários elétrons. A questão é o seguinte: se os elétrons giram de uma forma desorganizada, eles vão perdendo cada vez mais a sua energia, vão perdendo e tchum, eles grudam no núcleo. Quando eles grudam no núcleo, a existência de um átomo não dá. Então ele simplesmente teorizou o seguinte: existem
níveis de energia. O que são níveis de energia? Eu tenho aqui um núcleo e aí eu tenho o elétron A, que gira em torno desse núcleo. Depois eu tenho o elétron B, que gira em torno mais distante. Depois eu tenho o elétron C, que gira em torno ainda mais distante. Os níveis de energia são as camadas pela qual os elétrons giram em torno do núcleo. Tem as camadas mais perto, que representam elétrons de menor energia, e as camadas mais distantes, que representam os elétrons de maior energia. Dessa maneira, quando um elétron recebe energia, ele simplesmente vai fazendo esse movimento. Tá bem pertinho, aí recebeu energia, vai afastando, recebeu mais energia, vai afastando, recebeu mais energia, vai afastando, até que tchum, ele vai se embora. Quando ele perde energia, ele volta pro átomo, aí ele volta a girar mais lento e toda a sua energia vai sendo dissipada em forma ou de calor ou de luz. Explicar aqui um pouquinho da nomenclatura para vocês. Vamos lá. Aqui no meio, como a letra maior, nós temos o símbolo do elemento químico. Pode ser o cálcio, pode ser o ferro, pode ser o cobre, pode ser qualquer coisa. Aqui nós temos o símbolo da massa. E o que é a massa, rapaz? É a soma dos prótons de carga positiva com os nêutrons que não tem carga. Ou seja, se eu tenho 8 nêutrons e 4 prótons, eu terei 12 de massa. Aqui nós temos o número atômico. O número atômico é literalmente a quantidade de prótons que este elemento tem. Tá, e se ele quiser saber a quantidade de nêutrons, rapaz? Se ele quiser saber a quantidade de prótons? Se ele quiser saber a quantidade de elétron, como que eu vou fazer? Vou ensinar agora. Vamos lá, digamos que eu tenha este elemento químico, que é o cálcio. Aqui em cima a gente viu que é a massa e aqui é o número atômico. Como o número atômico é a mesma coisa, a quantidade de prótons, simplesmente basta eu subtrair. Subtrair o que, rapaz? Subtrai o de cima pelo de baixo. Então, se pedir o número de nêutrons, basta subtrair o valor de cima, 26, pelo de baixo, 13. Então, nós temos 13 nêutrons nesse átomo. Subtrai o de cima pelo de baixo. Agora, se eu quiser saber o número de prótons, rapaz, como é que eu faço? Gente, é padrão. O número de prótons sempre é esse aqui de baixo, ó. É a mesma coisa. Número atômico, que é este valor aqui, é a mesma coisa de prótons, que é este valor aqui. Então, a gente coloca que os prótons são iguais a 13. Nós temos 13 prótons. E se ele quiser saber o valor dos elétrons, o que é que eu faço agora? É o seguinte, aqui nós temos o valor dos prótons. Em um átomo, nós sempre temos a mesma quantidade de prótons e elétrons. Mas veja só, aqui nós temos o 2 e o mais. Esse mais não significa que entraram elétrons não, tá? Significa sempre que perdeu. Quando a gente tem o sinal positivo, significa que perdeu o elétron. Sinal negativo significa que ganhou elétron. Então, aqui nós temos 13 menos 2. Então, a quantidade de elétron... Eita, pega, não sei nem escrever mais. Elétron é igual a 11. Terminamos a nossa representação. Quiser saber o número de nêutron, subtrai o de cima pelo de baixo. Quiser saber o número de próton, é sempre o de baixo. Quiser saber o número de elétron, se tiver um mais, subtrai. Se tiver um menos, você soma. E a quantidade de massa? A massa é esse de cima, rapaz. Ó, padrão também. Sempre a massa vai ser o de cima. Ai, meu Deus. Vamos lá, galera. Oh, meu Deus. Agora, para os tipos de átomos. O isóbaro, isótono, isoeletrônico e isótopo. Vamos para os exemplos. Se eu tiver aqui isóbaro, significa que é a mesma massa. Ou seja, esse número de cima é igualzinho. Se eu disser que é isótono, significa que é a mesma quantidade de nêutron. Como é que eu descubro o nêutron? O de cima menos o de baixo. O de cima menos o de baixo. Quantos nêutrons tem? Em ambos os elementos temos 10 nêutrons. Então é isótono, mesma quantidade de nêutron. Isoeletrônico, mesma quantidade de elétron. Como é que eu faço? Se tem o sinalzinho positivo, subtrai. 12 menos 2, 10. Se tem o sinalzinho negativo, soma. 8 mais 2, 10. Eles têm a mesma quantidade de elétron, 10 e 10. E o isótopo é que tem a mesma quantidade de próton. Esses numerozinhos de baixo são iguaizinhos. Pronto, o que é que eu faço agora, misericórdia? O que é que eu faço agora? É o seguinte, para resolver isso aqui, ele está pedindo o número da massa de ambos, que é esse valorzinho de cima, e o número
o número atômico, que é esse valorzinho de baixo. E ele disse que esses valores são isóbaros. Como é que eu resolvo? É o seguinte, se eles são isóbaros, significa que eles têm a mesma massa. Ou seja, este númerozinho de cima é igual. Então, você vai fazer 5x igual a 4x mais 8. Pera aí que eu sou um pouquinho ruim de conta. Deixa eu fazer uma pausinha aqui. Pronto, aqui, ó. 5x igual a 8. Tô dizendo aí, ó. Aí é só você substituir. Onde tiver x, você vai colocar 8. Aí 5 vezes 8, 40. 4 vezes 8, 32. Com 8, 40. 10 mais 8, 18. E 11 mais 8, 19. Deu o que a questão pediu? Deu sim. Se ele é isóbaro, significa que esse número de cima é igual, 40 e 40. O mesmo se aplicaria se eles fossem isótopos. Ou seja, se ele dissesse que esses dois valores de baixo são iguais, então você igualaria esse 10 mais x com esse 11 mais x. Mas só se dissesse que é isótopo, que é quando esse valor de baixo é igual. É isso, galera. Se inscreva aí no canal, tira uma boa nota e um cheiro no coração de vocês. Tchau.